aqui confia? Quem aqui confia em Deus de verdade? Quantos aqui acreditam que todas as coisas que acontecem estão no controle de Deus? Isso é uma coisa bem delicada, porque nós somos seres humanos e somos movidos por impulso. Quando fala Deus, poder de Deus, é automático para nós, pum. O detalhe é que nós temos que sustentar isso com a nossa vida. Então, a gente quando diz que crê em Deus, a gente tem que crer que este Deus tem um modo e um modelo da gente viver. Senão não adianta nada tu acreditar numa historinha sobre Ele. Nós devemos viver de acordo com aquilo que Ele ensina, segundo o que está escrito nesse livro, chamado Bíblia Sagrada. E não é papo de lavagem cerebral, é porque eu não sei outra história que conte como é que tudo começou, mas aqui está escrito: no início criou o Senhor os céus e a terra. E Ele foi construindo todas as coisas, e Ele foi fazendo todas as coisas, e todos os homens que se posicionaram e confiaram e creram que Ele estava no controle, deram respostas de posicionamento quanto a isso. Como assim resposta de posicionamento? Porque muitas vezes nós dizemos que cremos e confiamos, mas na hora da prova nós fizemos o oposto do que Ele pede para nós fazer, e automaticamente a gente está dizendo, não, eu conheço uma história, mas eu não creio ao ponto de viver ela. E nós não podemos ser assim. Talvez está aí o erro, está aí a fraqueza, está aí o ponto da nossa vida que não está dando certo. Você está olhando e está inserido dentro de um ambiente evangélico, onde tem um monte de gente testemunhando e vivendo milagre, e você está se vendo assim, peraí, eu estou ficando para trás, comigo não está acontecendo nada, como é que comigo não acontece? Deixa eu te contar uma coisa, quem crê e confia sabe que até mesmo as coisas que estão dando errado aos olhos humanos, está dando certo, porque Deus está no controle e você está confiando nele. Eu já falei 1000 vezes isso, mas eu sempre vou repetir. Se você estivesse lá no dia, e a cruz estivesse lá, e Jesus pregado nela, e você caminhado com Ele 3 anos e meio, você diria, cara, deu errado. Por quê? Porque a minha esperança está pregada numa cruz. A minha esperança está ali, morrendo. Agora tu imagina, quando Jesus deixou a cabeça cair para o lado, quando Ele entregou o seu Espírito, e se estremeceu toda a terra, e as tumbas se abriram, e rasgou-se o véu do templo. Aquela tempestade que aconteceu, as pessoas indo embora dizendo assim, passei 3 anos e meio tentando viver uma vida de verdade com Deus e acreditei em Jesus, mas agora a minha esperança está pregada, morta naquele lugar. Quantos não saíram dali e foram embora para casa pensando isso? Mas ao 3º dia, chamaram para uma reunião, corri a cena, Ele ressuscitou. Eu tenho certeza que teve pessoas que não se levantaram de casa para ir ver. Por quê? Porque não acreditava que alguém podia ressuscitar. Só que aquele que ressuscitou já havia ressuscitado outros. Ele acabou com o sofrimento de uma viúva. Ele acabou com o sofrimento de Jairo quando a sua filha estava morta. Ele acabou com o sofrimento de muitas pessoas, porque ele carregava a vida. A morte não podia vencê-lo. Isso é confiar. Isso é acreditar. É você estar vendo um monte de entulhos e você ter certeza que mesmo diante daquilo que estão diante dos teus olhos, aquilo que está diante dos teus olhos, aquilo não é a última palavra. O Senhor é a tua esperança. O Senhor tem algo para a tua vida. Os teus olhos estão contemplando algo que pode ser destruição, mas o Senhor tem reconstrução para a minha vida e para a sua vida. É esse tipo de confiança que faz a gente avançar como homem de Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que já passaram por dificuldades terríveis e permaneceram com Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém que passou por uma dificuldade terrível e achou que não ia conseguir, mas permaneceu com Deus e venceu? Levanta a mão bem alta aí. Está cheio de testemunhos ao seu lado aí. Então eu vou usar o testemunho de um cara aqui hoje. E ele está no livro de Filipenses capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz o seguinte, Filipenses 4, verso 4. Vamos aprender com um homem que foi apedrejado e dado como morto. E quando todo mundo saiu, começou as pedrinhas a sair. Alguns vieram ajudar a tirar algumas pedras para recolher um corpo. E diz que ele se levantou, foi levado, foi tratado. E quando estava em capacidade de levantar e caminhar, ele deixou claro que ia continuar pregando o Evangelho, porque era por ele que ele estava gastando a sua vida. A Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 4, vamos à leitura da palavra de Deus. A Bíblia fala o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras traduções está escrito, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
perto está o Senhor. Versículo 6 e principal dessa mensagem: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graças, gratidão, agradecendo a Deus pelo que Ele fez na tua vida. E a paz, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Até aqui por enquanto. Vamos entender o contexto de Filipenses. Filipenses foi uma carta que Paulo entregou através de um homem que veio trazer uma oferta para ele. Paulo estava preso, recorreu a Roma porque era cidadão romano, foi levado para Roma, e enquanto esperava a sua audiência com César, ele ficou preso em prisão domiciliar. Os romanos tinham um regime diferente. Eles tinham uma forma de tratar o judeu, porque Roma exercia poder sobre os judeus, mas quando se tratava de alguém do povo dele, eles tratavam um pouco mais light, principalmente alguém renomado, alguém em evidência, principalmente um influencer como Paulo e tantos seguidores que ele já tinha. Bom, Paulo já está um pouco melhor lá onde ele está. E quando ele está lá, nesta casa que ele morava, uma prisão domiciliar, ele precisava de recursos para manter essa casa. E o que a igreja de Filipos faz? A igreja que Paulo ganhou, ela pega uma oferta e ela envia através de um homem chamado Epafrodito. Nosso próximo filho vai se chamar Epafrodito. E aí ele está indo, a oferta chega até ele. Quando aquela oferta chega, Paulo pega aquele recurso, ele está preso numa casa, ele manda alguém no mercado para fazer o rancho, ele chama o cara que aluga a casa e paga a conta, ele paga as despesas da casa com o recurso que a igreja juntou e enviou para ele, e em gratidão, ele manda uma carta de volta pelo homem que trouxe a oferta, agradecendo os seus filhos de Filipos, os homens que ele ganhou para Jesus, as almas que ele alcançou. E aqui eu consigo ver a igreja funcionando, porque era um Paulo preso, mas uma oferta de um povo de uma cidade chegando até ele. Talvez, se nós estivesse lá, pensaria, por que não mandou uma oferta para estabelecer uma igreja? Deixa eu te contar quem era Paulo, o que Paulo estava fazendo quando estava preso. Diz que Paulo pregou para a guarda real, ou seja, os homens que ficaram cuidando na porta da casa dele, ele pregou para todos aqueles homens e começou a batizar aqueles caras em nome de Jesus. Como se não bastasse, quando ele era levado para dentro da casa de César, diz que ele pregava para as pessoas dentro da casa de César. Quem vive o evangelho não consegue viver de púlpito e nem só de dentro da igreja. Quem vive o evangelho vive caminhando na rua, e todas as atitudes que toma são baseadas na vontade de Deus. E aí Paulo pega o recurso, porque o recurso é para pregar o evangelho, não para lustre bonito. O recurso é para quando alguém aqui dentro tem uma necessidade, a gente poder honrar o compromisso. O recurso é para pessoas que têm dificuldades, a gente poder ser bênção na vida dessa pessoa. E principalmente para poder pregar o evangelho com câmera, com luz e tudo que nós puder. Eu já falei para ti, nós vamos gastar tudo que nós precisar gastar para que o maior número de pessoas seja alcançado pelo poder de Jesus. Só que Paulo manda uma mensagem para a igreja que ele ganhou de volta. E essa mensagem é uma mensagem de encorajamento, de alinhamento, falando algumas coisas fortes, objetivas. E chega no final do capítulo 4, no último capítulo, no versículo 4 nós começamos a ler, mas eu quero me deter ao versículo 6, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você já não ouviu isso em outro lugar? Eu digo, você ouviu nos evangelhos. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E continua desenrolando uma mensagem falando sobre confiança em Deus. Paulo acreditou no que Jesus falou e agora manda a primeira frase aqui, dizendo assim, essa frase do versículo 6, não fiquem ansiosos, como quem diz, cara, o que Jesus disse é real, e a gente tem que confiar e nos debruçar na confiança em Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Quando você se sentir ansioso,
Eu não vou perguntar se tu fica ansioso, porque eu vou ter que levantar as 2 mãos e 2 pés aqui para dizer que eu sou um cara extremamente ansioso. E isso é da minha natureza. Mas eu encontro remédio. Não é um remédio que vende na São João, nem na Agafarma. É um remédio que está na Bíblia, que diz para mim apresentar, porque eu confio nesse Deus, porque eu acredito que esse Deus está no controle. Eu confiar diante dele através de orações, súplicas e gratidão, ação de graças. Paulo está dizendo preso, quando vocês ficarem ansiosos, mandando uma carta para pessoas livres, apresenta diante de Deus. Cara, sinceramente, a gente consegue fazer isso? Ou a gente tenta primeiro, de todas as formas, dar um jeito na força do nosso braço, manipular do nosso jeito, tentar acertar da nossa forma? Já parou para pensar que se tu tivesse colocado primeiro diante de Deus, tu tinha a resposta de Deus de como você vai agir? Mas geralmente a gente faz e tenta um monte de vezes para depois chegar diante de Deus e dizer: Pai, agora eu não consigo mais. E se Deus pudesse falar claramente contigo, ele diria: cara, por que tu não me entregou isso daí antes que eu te ajudava? Sabe que eu li um livro, já falei isso aqui uma vez, mas eu quero repetir. Diz que um homem chega para o seu filho e diz o seguinte para o filho: filho, tá vendo esse toco de árvore? Eu arranquei já a árvore, tá só o toco. E ele tem raízes profundas. Filho, tá aqui o machado, o pai vai trabalhar. Quando eu retornar, eu quero que você já tenha tirado esse toco daqui. Então, filho, faça o que for preciso. Faça o que for preciso. E aquele menino, porque recebeu a missão de seu pai, ele começa com aquele machado de manhã cedo. E ele fica tentando de todas as formas, mas é uma árvore grande, com raízes profundas. Quando seu pai chega em casa, se aproxima dele, fala: filho, e aí? Conseguiu? E ele: não, pai. Poxa vida, filho, por que tu não usa tudo que eu te falei, tudo que tu precisa? Mas eu estou tentando, pai. Filho, por que tu não usa toda a tua força? E ele olha e diz assim: poxa vida, pai, eu estou o dia todo aqui. E agora no final do dia tu vem e diz para mim usar toda a minha força? Que mais força eu tenho? O pai estende a mão e diz: a minha, me pede ajuda que eu te ajudo a resolver esse problema. Sabe o que Deus está falando para a gente? Às vezes não adianta ficar falando, batendo na tecla para pessoas. Essas pessoas não vão mudar ouvindo você. Talvez estão enjoadas da tua voz. Mas se tu levar diante de Deus, deixa que Deus faz do jeito dele. Só confia, como você acabou de falar que confia nesse Deus aqui nessa noite. Tragam as suas orações, suas petições, seus pedidos, em oração. Como é que ora? Senhor, em nome de Jesus. Eu oro assim, né? Eu oro aqui, né? Eu começo orando, mas daqui a pouco começa a apertar o sapato e eu começo a clamar. E eu levanto a voz. E eu começo a gritar. Por isso que eu não gosto que ninguém me ouça. Porque se eu quiser me rolar no chão aqui um pouquinho e chorar, eu posso rolar e chorar. Depois só me ajeito direitinho para ninguém perceber e volto para a arena. Então eu começo orando. Mas daqui a pouco parece que tem uma coisa que diz: não, tu tem que falar mais alto. Aí tu clama. Aí tu clama ao Senhor. E também agradece. Como assim? Agradece pelo que Ele já fez na tua vida. Porque não adianta tu só ficar orando e clamando e esquecer daquilo que Ele já fez, te sustentou e te trouxe até este lugar aqui hoje. E um dos grandes problemas que nós temos é justamente isso. Nós começamos, Deus nos pega, a gente não tem expectativa nenhuma. Pelo menos eu fui assim. Aí a gente começa a caminhar e já começa a ganhar uma carnezinha. E já começa a pegar uma posturinha. E daqui a pouco as pessoas começam a dizer: nossa, como você está mudado. Eu: é mesmo? Estou mudado? Sim, você está tão diferente. Oh, é verdade. Olha só, cara, eu estou mudado. As pessoas estão dizendo que eu estou diferente. As pessoas estão dizendo que estou, sabe, era tudo que eu queria na minha vida. E daqui a pouco, se Deus não faz o que nós pedimos, a gente acha que Deus não está mais com a gente. Peraí, quem foi que te transformou até aqui? Quem foi que te proporcionou as oportunidades de mudança? Quem foi que te colocou em caminhos? Quem foi que falou contigo? Qual foi o modelo que tu ouviu da Bíblia que te transformou? A gente tem que aprender que tem coisas que Deus vai se calar. E muitas vezes o se calar de Deus é não para a tua vida. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. E embora não importa a circunstância que você se encontre, Paulo estava na cadeia, se preparando para ser decapitado. Estava na cadeia por quê, irmãos? Alguém pode me dizer? Por pregar o Evangelho. Paulo estava na cadeia por pregar o Evangelho. E aí, se nós tomar uma concha no ouvido, por pregar o Evangelho, a gente continua pregando o Evangelho? Irmãos, muitas vezes nós não acreditamos na Bíblia quando ela fala que nós temos que fazer a nossa parte de contribuir. E a gente quer dizer que não vai negar Jesus quando tomar uma concha. Começa a ser fiel hoje, irmão. Eu não estou falando de dízimos e oferta, estou falando de toda a tua vida. Porque se toda a tua vida estiver alinhada com Deus, dízimo e oferta não é nada.
Se tu não quiser, Deus levanta alguém que faça, não tenha dúvida disso, tá? Deus levanta alguém, mas Ele está pegando, pedindo o teu coração, e Ele está colocando um modelo perfeito chamado Paulo, dizendo para você assim, cara, vamos se colocar num lugar onde a gente confia em Deus de verdade, não vai ficar falando que confia. Vamos viver de uma forma que a gente acredita nisso que a gente está vindo sentar e ouvir, e não ficar embriagado com histórias lindas. Irmãos, sabe que durante muito tempo eu achei lindo homens que pegavam o microfone e construíam mensagens tão elaboradas, com profundidade bíblica e coisas assim que tu ficava, nossa, que história foi essa que o cara usou para pregar? Mas irmãos, o que tu precisa é de uma informação de verdade e de a vontade de praticar esta informação para mudar a tua vida de verdade. O que você precisa, meu irmão, é você se olhar no espelho e dizer, chega de fazer do meu jeito. A partir de hoje eu vou fazer segundo a palavra de Deus e o que eu tenho ouvido nesta casa que Deus quer para a minha vida. É assim que o marido vai mudar, é assim que a esposa vai mudar. Irmãos, a gente não gosta de ouvir observações negativas sobre nós. Hoje de manhã eu e a Jô tivemos uma DR. E cara, fiquei mal. Me sentei no sofá uma hora assim, a minha vontade era levantar assim, sair porta fora assim, sabe? Daí fiquei pensando, mas peraí, mano. Daí fiquei pensando, e encontrei o erro. Sabe qual é o erro? É que muitas vezes vocês convivem comigo 2, 3 horas na semana, alguns mais, conhecem o Juliano abençoado, que quer ir para Santa Maria pregar, que quer ir para cá, para lá, que sobe lá e faz aquilo outro. Agora, quem fica com a parte dos defeitos é aquela que convive todos os dias. E deixa eu te falar uma coisa sobre o Evangelho. Jesus te amou de uma tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu talvez olhava assim, Jesus, Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Aí tu está olhando, lindo esse texto, eu vi escrito num carro, lindo esse texto, tinha escrito na casa da minha avó. Sabe o que significa nele crer? Significa acreditar que o caminho que ele aponta é verdadeiro e caminhar por esse caminho, caminhando por esse caminho, você é transformado por ele. Deus te amou e entregou um modelo para você seguir, ponto. Resumido? Quando Deus te ama, Ele não vai permitir que tu continue fazendo as mesmas coisas que você acha que não são erradas. Quando alguém te ama, vai te confrontar com a verdade para que você mude, porque isso vai ser bom para ti. Aceite o confronto em amor, porque quem está te confrontando e está do teu lado é porque te ama. Podia te abandonar e não te falar mais nada. Amém? Paulo está mandando uma carta para um povo que está mandando uma oferta para ele, e um povo que está livre. E ele está falando para essas pessoas, não fiquem ansiosos, viu? Pelo contrário, quando estiver com problema, tragam as suas petições para Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque você levou para Deus, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pergunto para ti, quando você está orando, você consegue pensar no teu problema? Quando você está falando com Deus, tu consegue pensar naquilo que aconteceu de ruim? Não. Quando você está falando com Deus, você está com pensamento na esperança de um Deus que resolve. Quando você se aproxima de Deus, levando a sua petição em súplica, em oração, você esquece do problema. Aí o Senhor guarda o teu coração e você ganha força para continuar caminhando, crendo de verdade nesse Deus. Só que às vezes a gente quer chorar na internet. A gente quer chorar para alguém. A gente quer se rasgar e pedir para que alguém coloque a mão na nossa cabeça e nos ajude. Quando tem um Deus trabalhando na tua vida, querendo um relacionamento sincero contigo todos os dias. A gente está querendo que alguém tenha uma palavra contrária, dizendo vai ficar tudo bem. E deixa eu te contar, vai ficar tudo bem. Do jeito de Deus. Da forma de Deus, vai ficar tudo bem. Aqui não tem profetada de que eis que te digo, se você não mudar o seu posicionamento e não confiar de verdade, que até mesmo as tempestades da tua vida é Deus que está permitindo, mas para te tornar mais forte, que Ele está no controle. Se você não acreditar nisso, você vai oscilar todos os dias da tua vida. E vai ser uma tempestade dentro de você. Quanto ao mais, irmãos, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pararam para pensar nisso aqui? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, pensem nisso. Sabe qual é o nosso problema? Estamos emprestando a nossa mente como um barco à deriva.
Bota os olhos numa coisa, vem um pensamento. Quando vem esse pensamento, é um pensamento negativo. Talvez um pensamento que gere ciúmes. Talvez um pensamento que gere complexo de inferioridade. Talvez um pensamento que gere um complexo que tu vai pensar que tu nunca vai conseguir nada. Ao invés de pensar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, quando tu pensa nas coisas do céu, nas coisas de Deus, e o Deus que te chamou, tu vai saber que tu é mais que vencedor em nome de Jesus. Quando tu começa a pensar nas coisas de Deus, tu sabe que é um Pai que te ama e que tem um plano para a tua vida. Quando tu começa a pensar no plano e no projeto de Deus para a tua vida, talvez você não vai ser aquilo que você sonhou quando era criança, o jogador de futebol, o médico, o advogado, ou talvez alguns times já passaram na tua vida, mas o mais importante ainda não aconteceu, e é a eternidade, e Jesus quer te levar para ela, meu irmão. Agora começa a pensar, por mais que as coisas não saíram do seu jeito, ainda tem solução. O quê? Deus tem o melhor para a minha vida ainda tem um projeto de pé da parte de Deus, ainda tem um plano perfeito de Deus para mim. Só que esse plano perfeito não tem a ver com coisas materiais, e sim espirituais. Esse plano perfeito tem a ver com você confiar de verdade. E por mais que você esteja sentindo dor, e por mais que você tenha uma grande perda hoje, você tem que olhar para o céu. E quando você olha para o céu, você se relaciona. E quando você se relaciona, você está pensando nas coisas do céu. E quando pensa nas coisas do céu, a dor diminui. E essa dor que te diminui, te dá força. E você vence mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, até chegar naquele grande dia do teu encontro com Ele, e Ele dizer para você: bendito, entra bendito do meu Pai, porque tu confiou de verdade, tu não me abandonou quando as coisas ficaram difíceis, tu não me largou quando as coisas não saíram do teu jeito, tu não me virou as costas, não me abandonou quando houve as perdas, tu não me culpou por quem te machucou, tu permaneceu comigo, tu trouxe o teu pedido de oração, e eu te sustentei no caminho. É sobre isso que nós viemos dentro da igreja ouvir e aprender. E não que você é o ponto fraco de Deus e Deus vai fazer o que você quer. Não vai acontecer. Deus pode responder a tua oração com talvez: eu orei por uma coisa e Deus me deu. Amém, glória a Deus. Tá? Bênção. Mas se você orar e Ele não der, Ele continua sendo Deus, e é melhor você continuar com Ele. É melhor você permanecer com Ele. Você que veio até aqui nessa noite para conhecer essa igreja, conhecer essa casa, conhecer Jesus, deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te contou. Deus, Ele mandou Jesus, porque todo o povo que achava que conhecia Ele, queria de tempo em tempo fazer as coisas do seu jeito. E quando fazia as coisas do seu jeito, Deus olhava do céu e dizia: cara, está errado. E aí as pessoas diziam: não dá não, porque eu vou fazer do meu jeito. E que coisas são essas do meu jeito? Ganância. Eu pego o que é do meu irmão, porque afinal de contas eu quero ter 2 e o meu irmão nenhum. Ganância. Eu quero pegar ali aquilo que é do meu irmão, porque eu acho que eu mereço mais do que o meu irmão. Ganância. E Deus olha do céu na terra e fala: eu ensinei vocês, cara, a se amar, e vocês não estão conseguindo. Vocês estão vivendo em desobediência constante. Volta e meia eu olho para vocês e eu vejo vocês fazendo aquilo que eu falei que é errado. Só que vocês estão na terra, tudo junto, vivendo uma cultura onde está parecendo normal o que é errado. Mas eu sou Deus, e eu não criei vocês para viver desse jeito. Aí quando o bicho pegava, aí quando a coisa apertava, que nem comigo, contigo, quando não tinha para onde correr, quando não tinha outros recursos, quando você concluía que tinha feito muitas coisas erradas, mas quem sabe Deus podia te ouvir, a gente corria para Deus. E sabe o que Deus fazia? Respondia com o seu amor. Primeiro, Ele acalmava o nosso coração. Segundo, Ele fazia alguma coisa para provar que é Deus na nossa vida. E terceiro, agora que Ele se revelou a nós, a gente olha para Ele e diz: Pai, o que eu faço a partir de agora? E Ele diz: volta a me obedecer, porque foi para isso que tu foi gerado. Caminha comigo, anda do meu jeito, vive da minha forma e confia em mim. Confia em mim. Entenda que quando você busca em mim, eu tenho resposta. Quando você busca em mim, eu tenho direção para a tua vida. Quando você vem a mim, eu faço algo diferente. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo está dizendo para aquelas pessoas através de uma carta: tudo que vocês aprenderam comigo, vocês pratiquem, e o Deus da paz vai ser com vocês. Se você tem uma referência, se você tem um homem de Deus na terra como referência, pratique aquilo que esse homem está praticando. Viva desse jeito que você está vendo homens avançar com Deus. E se porventura eu não sou mais uma referência na tua vida, por favor, procure uma igreja e vá buscar um homem referência para a tua vida, se você não consegue enxergar a olho nu Jesus.
Mas por favor, não pense que a vida com Deus é do seu jeito. Tem uma lei, tem uma forma, tem um jeito. Está escrito nesse livro. E você vai ter que suportar coisas difíceis. Você vai ter que permanecer em dias maus. Porque o Senhor está esperando uma resposta desse tipo de você. Vai ter dias que você vai pensar, cara, eu não aguento mais, eu vou desistir. E aí Paulo está te ensinando, cara, olha para o céu, cara. E começa a pedir. Não, pastor, tu não tem noção, eu fiquei desempregado esse mês, dezembro. Não, pastor, tu não está entendendo, acabou o meu dinheiro. Não, pastor, tu não está entendendo, chegou um diagnóstico que está dizendo que para mim está tudo acabado. Tá, talvez tu tenha todas essas coisas diante de ti. Agora eu tenho uma coisa muito maior do que tudo isso. Um céu aberto, disposto a ouvir a tua petição e um Deus louco para responder para a tua vida. Você precisa começar a olhar para o céu e acreditar de verdade. E não jogar a toalha por causa dos diagnósticos e dos vereditos da terra. Você tem que começar a viver como Paulo, mesmo preso, sabendo que tem um Deus que ainda está no controle. Paulo estava preso, meus irmãos. Paulo estava preso. Talvez aos teus olhos está tudo acabado. Como Paulo achava que para ele estava tudo acabado. Não, ele não achava que estava tudo acabado. Ele estava lá vivendo uma vida com Deus e pregando para os guardas, pregando para as pessoas que estavam ao seu redor. Se você acredita de verdade, você pode estar com dor de dente, com a mão no queixo, mas você vai estar pregando o evangelho para o dentista que está te atendendo. Você vai estar dizendo para essa pessoa, meu dente está doendo, Jesus podia curar. Aí o doutor estudado vai dizer, e por que não curou? É porque ele queria que eu viesse nessa cadeira falar que ele tem um plano para a tua vida. Sabe aquela coisa que você não entende? E quando vê, você permanece e Deus te mostra o porquê? É isso. Não andeis ansiosos. E vou pegar agora o primeiro texto, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, se alegra. Se alegra significa, você pode não estar tendo motivo para alegrar. Você pode estar olhando para as coisas e pensando assim, eu não tenho motivo para alegrar. Mas você vai fazer força e vai se alegrar. Porque tem um Deus que já fez uma vez. E Ele pode fazer de novo. Porque você acredita de verdade que Ele pode fazer. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão aqui sentadas hoje que podiam dizer, para mim estava tudo acabado. Tem pessoas que estão sentadas aqui hoje, eu não vou citar histórias, que podiam dizer assim, ó, para mim não tinha mais jeito. Confiaram, entregaram, clamaram e Deus deu um jeito. Sabe, irmãos, talvez você não viveu uma experiência poderosa e profunda, mas tem alguém do teu lado vivendo ela. Então, por favor, acredite, o Deus que está fazendo na vida dessa pessoa, a qualquer momento pode fazer na tua. Você precisa permanecer e continuar se alegrando, confiando que esse Deus está no controle. Sabe, irmãos, a gente abre essas portas e tem um custo altíssimo para ser igreja. E sabe qual o motivo que nós nos reunimos aqui? Não é para nós somente se reunir na praça de alimentação e comer o melhor pastel do Rio Grande do Sul. Não é só para isso. É para nós sentar, ouvir, sair e praticar. Senão não vai adiantar. Não se baseie na sua vida com Deus através do louvor que você escuta, nem dos relacionamentos que você tem dentro da igreja. Se baseie na sua vida com Deus quando você está sozinho e o tipo de relacionamento que você tem com Ele, meu irmão. Porque talvez você está olhando e dizendo assim, ela tem que mudar. Não, eu orei. Sexta-feira eu orei. E nem tinha dado o DR ainda hoje de manhã. Sexta-feira eu orei e falei, Senhor, tem uma coisa que eu não estou gostando. Já quero falar umas coisas sobre a Alemoa. Estava lá atrás na hora. Tem umas coisas que eu não estou gostando, Deus. Olha só, tu fala com ela, caminhando em direção ao pilar. Tu fala com ela. Tu fala com ela porque tem umas coisas que eu estou ficando bravo. E se eu tiver errado, fala comigo. Daí hoje de manhã, eu todo Nicolas Cagezinho de manhã cedo. Olha só, preciso te falar uma coisa. Ai, dói, cara, dói. Mas quem tem o coração em Cristo, vê que quando estão te falando uma coisa que não é verdade, tu pode se defender. Mas quem tem o coração em Cristo, sabe, quando te apresenta uma coisa, e tu sabe que era assim que Jesus agiria, e você está agindo o oposto, você se cala, fica bravo, vai para o pé da cruz, e pede ajuda. Senhor, tem um monte de gente que acha que eu sou bênção, mas eu quero ser bênção para minha esposa e para os meus filhos todos os dias da minha vida. Não vale a pena, Senhor, eu não quero continuar, Pai. Eu quero ser vendedor das Casas Bahia. Eu quero voltar a fazer motoboy. Eu gosto de andar de moto. Eu volto a ser Uber, Pai. Mas eu não quero subir naquele palco e ser uma farsa. Eu não quero ser uma farsa. Me muda então, Pai, me muda. Não me preocupa, tá, irmão? Não é muita coisa não.
É umas coisinhas bem, né? Nada demais, né? Não, daqui a pouco os negros vão embora. Tu viu só que o pastor tá falando? Também não tá nem aí. Tranquilo. Mas é uns pequenos detalhes que eu acho que não precisa. E Deus precisa. Precisa sim. Porque tu só quer os grandes sacrifícios, né? Se te pedirem um carro, tu quer entregar um carro. Tu quer o teu primeiro. Eu entrego tudo. Mas muda isso aqui. Todos nós aqui dissemos, nós somos capazes de nos colocar na frente de uma bala por causa das nossas esposas, dos nossos filhos, amém, homens? Só que o mais fácil a gente não consegue fazer, que é mudar. Vocês também, mulher. Eu morro pelo meu filho. Sou uma leoa quando ouço o choro dele. Viajei agora, né? Não adianta só colocar comidinha, não adianta só lavar roupinha, não adianta. Aquilo que Jesus condena, que está na tua vida, tu tem que botar para fora em nome de Jesus. Não adianta ficar dizendo, não, mas eu faço um monte de coisa boa. Não funciona. E deixa eu te contar uma coisa. O que tu não está conseguindo, começa a clamar. Vamos começar a clamar hoje, vamos ver o resultado domingo que vem? Vamos começar a colocar diante de Deus hoje. Daqui a 7 dias, quando eu perguntar para você de novo, vamos responder. Deus começou a transformar minha vida, porque a gente quer ver transformação na vida do outro. Mas acredita que nós nascemos assim, vamos morrer assim, crente Gabriela. Não, você não vai morrer assim. Você vai reconhecer o que precisa ser mudado. Vai clamar, vai orar, vai buscar, vai pedir socorro, vai pensar nas coisas do céu e nas coisas de Deus. Vai buscar no Senhor a força que tu precisa. E tu vai permanecer em transformação, se tornando parecido com Ele. Não é uma cruz que vai te parar, porque você aprendeu com Jesus, você vai até o final, crendo que não é uma cruz que te para. É um projeto que Deus tem para a tua vida que continua.